Fala galera concurseira, a disciplina é referente à Lei Complementar 840 de 2011 e o mapa mental de hoje trataremos sobre os conceitos iniciais desta lei. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à Lei Complementar 840 de 2011. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Os cargos públicos possuem denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou de comissão. Os cargos públicos são criados por lei, tanto os efetivos como de comissão, e em caso de cargo vago ou desocupado, pode ser extinto mediante decreto. Cargo em comissão é nomeado. Pode ser nomeado para cargo de direção, chefia ou assessoramento. O cargo de direção, aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. O cargo de chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. O cargo de assessoramento, aquele cujas atribuições sejam para auxiliar detentores de mandato eletivo, ocupantes de cargo vitalício, ocupantes de cargo de direção ou chefia. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira. O exercício do cargo em comissão, ele é nomeado, 30 dias para a posse e 5 dias para o exercício. Função de confiança. As funções de confiança são privativas de servidor efetivo, logo eles são designados para os cargos de direção, chefia e assessoramento, sendo que o conceito de cada cargo é o mesmo referente ao cargo de comissão. O exercício da função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação. Exceção: servidores estiverem em licença ou afastado por qualquer motivo legal. Inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. É proibida a designação para função de confiança ou nomeação para cargo em comissão, incluindo os de natureza especial de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Posse. A data para a posse é de 30 dias. A posse é a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Prorrogação da posse, em caso de licença médica ou odontológica, licença maternidade, licença paternidade e licença para o serviço militar. Documentos exigidos para a posse. Comprovantes de satisfação dos requisitos e nas normas específicas para a investidura no cargo. Declaração referente aos bens e valores que constituem seu patrimônio. Declaração sobre a acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social. Declaração sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. Deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação
se a posse não ocorrer no prazo previsto nesse artigo referente a 30 dias. Exercício. O seu prazo é de 5 dias. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. O servidor que não entrar em exercício no prazo de 5 dias deve ser exonerado. Não pode entrar em exercício se ocupar cargo inacumulado sem a comprovar a exoneração ou vacância, se ocupar cargo acumulado sem comprovar a compatibilidade de horários, se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Competência para dar exercício ao titular da unidade administrativa. Logo, a posse é 30 dias, o exercício é 5 dias. Em caso perca, no caso, a posse dentro do prazo de 30 dias, torna-se efeito o ato de nomeação. Caso ele não consiga entrar em exercício dentro de 5 dias, ele será exonerado. Com relação ao estágio probatório, logo ele é de 3 anos. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo disciplinar. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Exceção: serviço militar ou exercício de mandato eletivo. O servidor em estágio probatório pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação, ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer o afastamento de ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico, participação de curso de formação previsto como etapa de concurso público e licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. São avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência durante o estágio probatório, referente ao mnemônico RAP de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. A avaliação especial prevista na Constituição como condição para a aquisição da estabilidade deve ser feita por comissão 4 meses antes de terminar o estágio probatório. A comissão de que trata este artigo é composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Após 3 anos, o servidor adquire a estabilidade. Não pode ser concedido dentro do estágio probatório. É o famoso mnemônico chamado de PISA. Licença para pós-graduação, licença para tratar de interesses particulares, licença servidor, também conhecido como licença prêmio, e o afastamento do cônjuge. É o PISA. Requisitos para investidura do cargo público: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. Falou em investidura, é posse. Investidura, posse. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Provimento de cargo público. O ato de provimento de cargo público compete ao governador no Poder Executivo, ao presidente na Câmara Legislativa e ao presidente do Tribunal de Contas. O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal, referente à Lei 8.112, que relaciona-se ao seguinte: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. O atestado médico de até 3
dias durante o bimestre do ano civil pode ser recebida pela chefia imediata, sem a homologação do serviço de saúde. Passou de 3 dias, tem que homologar. Pessoa com deficiência, 20%, desprezada a parte decimal. Logo, se for 5,66, será considerado 5%. Concurso público é de provas ou de provas e títulos, com validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.